NTV News, que está começando agora, já com as primeiras manchetes. Homem bate carro contra poste de energia elétrica e outro condutor se acidenta e perde a vida no mesmo local. Ex-líder religioso é investigado por abusos sexuais contra crianças ocorridos em um sítio no município de Tiros. E ainda hoje no NTV News. As vítimas do fatal acidente de vazante que vinham para Patos de Minas realizar tratamento de saúde. Presidente, vice e diretora-geral deixam cargos na Santa Casa em Patos de Minas. Palestra foca em saúde mental com foco no emocional. Abertas inscrições para o Comini. Etanol mais competitivo em relação à gasolina. O NTV News está no ar. Em Rio Paranaíba, o motorista de um carro passou mal, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Com a batida, o poste caiu sobre o veículo. Depois de passar mal, o motorista bateu nesse poste na rua Vice-Prefeito Sebastião Roberto da Cruz, no bairro Jardim Primavera, em Rio Paranaíba. Com a força do impacto, o poste caiu em cima da parte da frente do veículo, que pertence à prefeitura da cidade. O motorista foi socorrido pelo SAMU para o pronto-socorro de Rio Paranaíba e depois encaminhado para Patos de Minas para realizar exames. A CEMIG foi acionada para a retirada da fiação e poste quebrado. Porém, a prefeitura informou que não foi possível desligamento de energia nesta quinta-feira e a rua foi interditada devido a risco de choque elétrico. Esse poste quebrado em Rio Paranaíba foi a causa de outro acidente. Na noite desta quinta-feira, um motociclista de 53 anos não percebeu o poste caído na rua e bateu. Ele morreu na hora. A passageira da moto ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU para o pronto-socorro de Rio Paranaíba. O motociclista não possuía carteira de habilitação e teria desrespeitado a sinalização que impedia o trânsito na via. Conforme a Polícia Militar, a passageira da moto contou que ele teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente. A perícia foi acionada e investiga também esse fato. Em nota, a CEMIG disse que não retirou o poste quebrado após o acidente na manhã desta quinta-feira em Rio Paranaíba, porque a rede elétrica danificada atende apenas iluminação pública e nenhum cliente foi prejudicado com a falta de energia. A companhia justificou que deu prioridade a outros serviços emergenciais na região em consequências das recentes chuvas, mas a área estava isolada e sinalizada. A seguir aqui no NTV News, ex-líder religioso é investigado por abusos sexuais contra crianças ocorrido em um sítio no município de Tiros. As vítimas do fatal acidente de vazante que vinham para Patos de Minas realizar tratamento de saúde. Um ex-líder religioso investigado por abusos sexuais contra crianças ocorridos em um sítio no município de Tiros foi preso nessa semana em Juatuba, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, as investigações tiveram início com a denúncia de um caso ocorrido em 2016, quando uma vítima de 4 anos teria sofrido abusos durante uma festa de casamento. O homem, de 77 anos, que nega ter cometido os crimes, é suspeito de ter cometido os abusos contra aproximadamente 50 meninas com idades entre 3 e 11 anos desde a década de 80. Ainda segundo a polícia, ele era padre em uma paróquia de Belo Horizonte vinculada a uma escola. Então, por várias vezes, organizavam excursões e levavam essas crianças para passear um tempo no sítio do padre, com presença de professores e até mesmo de pais. Ele conseguia retirar essas crianças de perto dos responsáveis com base na confiança e abusava delas e depois as devolvia. Você acredita em milagres? Livramentos? Você vai conhecer agora a história de uma mulher que passeava com seu neto e cão de estimação quando foram atacados por pitbull.
No dia 20 de setembro de 2024, no bairro Nossa Senhora das Graças, um casal de cães da raça Pitbull atacou 3 pessoas que moravam na casa onde os cachorros viviam. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Um homem teve ferimentos leves na perna e foi socorrido no local. Uma mulher, esposa da primeira vítima, foi encaminhada para o hospital regional e outro homem de 66 anos morreu no local. Esse não é o primeiro e nem o último caso semelhante em Patos de Minas. Foi exatamente neste ponto da Rua Silva Guerra, no centro da cidade, onde tudo aconteceu. Dona Elvira passeava com o seu cachorro e o seu neto quando foram atacados por 2 cachorros. Eu saio com os 2 todos os dias de manhã e eu atravessei a rua, aí os pitbulls estavam do outro lado e já foi me atacando. Eles avançaram no Theo e o Theo, para proteger o Miguel, ele começou a brigar com ele, mas o Theo é pequenininho, né? Ele é um shih tzu. E aí veio um senhor e pegou o Theo no colo, o cachorro pulou assim, mais de 1 metro de altura para pegar o Theo e derrubou o senhor no chão, mordeu nele. Se não fosse a bondade dessa pessoa que estava passando na rua, eu não sei o que teria acontecido comigo e o Miguel, porque foi muito assustador, muito traumático a maneira como eles me atacaram, eles nos atacaram, né? O cachorro da família foi socorrido e encaminhado ao hospital veterinário. Apesar dos ferimentos, ele encontra-se bem. Ele está bem machucado, não sei se ele ainda vai sair hoje, mas ele está lá. Eu gostaria de fazer um apelo para as pessoas que têm esse tipo de cachorro, que não deixem eles na rua, porque poderia ter acontecido uma outra tragédia, como foi aqui lá no Nossa Senhora das Graças há pouco tempo. Momentos de tensão que serão difíceis de serem esquecidos. Foi muito assustador. Eu essa noite nem dormi direito, ficava só sonhando com a cena, né? Aquela cena ficou passando na minha cabeça a noite toda. 2 pessoas morreram em acidente na rodovia. Foi na BR-251 em Unai. As vítimas estavam num carro e seguia sentido Unai a Paracatu. O motorista de 47 anos e a passageira de 63 anos morreram na hora. O veículo que eles estavam bateu de frente com um caminhão dirigido por um homem de 65 anos. Chovia no momento e uma das hipóteses é de que o carro aquaplanou e invadiu a pista contrária. Outro carro e 2 caminhões também se envolveram nesse acidente. O motorista do carro, de 22 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital em Unai. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, foram realizados testes de bafômetros que deram negativos. Uma tragédia foi registrada na MGC 354 entre Presidente Olegário e Lagamar. O acidente envolveu uma ambulância de vazante e um caminhão. 5 pessoas morreram. Você vai entender agora como tudo aconteceu. O acidente ocorreu no KM 138 da MGC 354, envolvendo uma ambulância de vazante e um caminhão. Infelizmente, por volta de entre meio-dia e 1h, ocorreu essa fatalidade lá no KM 137 da MGC 354, em Presidente Olegário. A informação que a gente teve inicialmente, que uma ambulância do município de Vazante deslocava sentido Vazante, Patos de Minas, e veio a colidir com um caminhão que deslocava em sentido contrário. A Polícia Militar compareceu ao local. Infelizmente, quando as ambulâncias também compareceram ao local, 5 das pessoas que estavam na ambulância já estavam em óbito. As outras 2 foram socorridas. Entre as vítimas estava uma mulher grávida e tanto ela quanto o bebê não sobreviveram. Ao entrarmos, propriamente dito, na cena do sinistro, verificamos que haviam 5 pessoas no interior do veículo, sendo um médico no banco do passageiro da van, a enfermeira no banco do passageiro atrás na viatura da ambulância e mais 3 pessoas, todas em óbito. E ali a gente acionou a perícia para que só depois da perícia ser feita que a gente pode remover os corpos.
E assim a perícia compareceu, nós retiramos os corpos, tinham 2 corpos que estavam liberados, não estavam presos, os outros 3 estavam, o médico, a auxiliar de enfermagem e um outro ocupante do veículo estavam presos à ferragem. Foi usado o equipamento Romatra para a retirada dessas pessoas e repassadas as mesmas para o serviço funerário da região. A Prefeitura de Vazante divulgou uma nota oficial lamentando profundamente o acidente. A ambulância do município, que seguia para Patos de Minas, transportando pacientes para exames e consultas, colidiu com o caminhão, resultando na perda irreparável das 5 vidas. Entre as vítimas estão Lucas Coelho Valença, médico, Maria de Fátima Romão, técnica de enfermagem, Terezinha Soares Rosa da Silva, paciente, José Jacinto Pereira, paciente, e Wanda Soares de Castro, também paciente. O motorista da ambulância, Lincoln José Cacheta, e o acompanhante, Tiago Soares Lima, sobreviveram ao acidente e foram levados ao Hospital Regional de Patos de Minas, onde permanecem sob cuidados médicos. O condutor do caminhão também sobreviveu e está em estado estável. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O trânsito na MGC 354 ficou paralisado por várias horas, sendo liberado por volta das 19 horas. O perito da Polícia Civil enfrentou dificuldades para chegar ao local, pois estava atendendo outra ocorrência em Rio Paranaíba. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas. E foram sepultadas nesta sexta-feira as vítimas do trágico acidente envolvendo a ambulância da cidade de Vazante e um caminhão em Vazante. Dor e comoção na despedida. No velório, um dos 2 sobreviventes da ambulância estava inconsolável. Com o braço enfaixado e ao lado da família, Tiago se despedia da irmã querida. Wanda Soares de Castro tinha 35 anos e estava grávida de 7 meses. A gravidez era de risco e ela estava sendo trazida para Patos de Minas com a expectativa de ter o bebê. A criança, que se chamaria Valentina, também não resistiu e foi velada ao lado da mãe. A gestação dela era uma gestação complicada e provavelmente ia ter que fazer a retirada já com antecedência. Faltava aí poucos dias para completar os 3 meses, né? E ela foi, segundo informações, ela foi para o hospital um dia anterior e passou mal e acredito que foi para Patos para os procedimentos de fazer a retirada, né, o nascimento da Valentina. Tiago não conseguiu falar com a reportagem da NTV, mas ele autorizou um amigo da família a nos contar como foi o acidente. Segundo o relato dele, ele estava no último banco, né? Estava de cinto e ele estava dormindo e quando ele acordou, ele viu os outros todos mortos, né? Os que estavam atrás na ambulância, só ele sobreviveu, né? E foi um trauma que com certeza ele não vai tirar nunca da memória, né? Em uma outra sala, no mesmo salão de velório, no centro da cidade de Vazante, os amigos e familiares também davam o último adeus à técnica de enfermagem Maria de Fátima. Ela que estava no banco da frente da ambulância, junto com o médico, o Dr. Lucas Coelho, que também acompanhavam os pacientes para as consultas em Patos de Minas. É uma perca muito grande para o hospital, porque é uma das enfermeiras mais velhas que tem no hospital. Para mim foi muito triste, foi humilhante, porque eu acho que não poderia ter acontecido isso. Não poderia, de verdade mesmo. Aquela pessoa alegre, sorridente, aquela mãezona que tinha no Hospital da Serra. Que inclusive os meus filhos nasceram aqui em Vazante, todos eles passaram pelos braços dela antes de chegar nos meus. José Jacinto, de 73 anos, e Terezinha Soares Rosa da Silva, de 57 anos, também foram velados em Vazante. Vazante é uma cidade com pouco mais de 19 mil habitantes. E hoje a cidade amanheceu em luto. Das 7 pessoas que estavam envolvidas no acidente com a van, 6 eram moradores aqui da cidade. E entre elas, a Maria de Fátima.
Ela, que era a técnica de enfermagem mais antiga aqui do pronto atendimento, deixou todos os seus colegas com muito pesar e com sentimento de luto. A prefeitura também decretou o luto oficial. De acordo com informações, o motorista de 68 anos, condutor da van da Prefeitura de Vazante, que se envolveu no acidente fatal que tirou a vida de 5 pessoas nesta quinta-feira, já atropelou e matou um ciclista na mesma rodovia no trevo de Presidente Olegário. O acidente aconteceu na MGC 354 no dia 17 de julho de 2013. A vítima, um idoso de 75 anos, perdeu grande quantidade de sangue e faleceu no local do atropelamento. A seguir aqui no NTV News, palestra foca em saúde mental com foco no emocional. Presidente e vice-diretora-geral deixam cargos na Santa Casa em Patos de Minas. Estamos de volta para te falar que a Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, responsável pela Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, anunciou nesta sexta-feira a saída do presidente, vice e diretora-geral da unidade hospitalar. O presidente Marco Antônio Nasser de Carvalho e o vice-presidente Lucas Ribeiro Marques Campos de Oliveira pediram para deixar os cargos por motivos pessoais. Já a diretora-geral da Santa Casa de Patos de Minas, Odilene Gonçalves, pediu desligamento da função para que a nova presidência tenha autonomia na escolha da próxima diretoria-geral. Os 3 permanecerão nos cargos pelos próximos 30 dias, prazo estipulado para o processo de transição. A instituição informa ainda que o Conselho já está em busca de outros nomes para compor a diretoria da Santa Casa. Cuidar da saúde emocional é importante para a qualidade de vida, pois permite lidar melhor com as emoções e situações estressantes do dia a dia. Este foi um dos focos de uma palestra realizada em Patos de Minas. O Hotel Fratelli, preocupado com a saúde de seus colaboradores, idealizou o momento para colaborar com o fortalecimento mental de cada um deles. Nós pensamos em trazer a Camila, para falar um pouco para a gente, para palestrar sobre esse tema que é tão importante hoje em dia na atualidade, que é a saúde mental, ainda mais no ambiente corporativo, que já é um ambiente que a gente vive aqui a grande parte do nosso tempo, da nossa vida dentro das empresas, e a gente preza muito por isso, por um ambiente saudável, para um ambiente harmonioso, um ambiente tranquilo e desenvolver as pessoas para que elas tenham aí uma vida feliz, uma vida leve, independente do local que elas estejam, se é trabalhando, se é com as suas famílias, enfim, eu acho que isso hoje é um tema de bastante relevância aí no mundo atual, diante de tudo que a gente vive, de todas as dificuldades, rotinas corridas, guerras, notícias ruins, então a gente precisa se concentrar e cuidar de si mesmo para a gente ter uma vida melhor. A palestrante convidada, Camila Gil, venceu um linfoma em 2021 e atualmente se dedica a, em suas próprias palavras, treinar mentes. Eu sou fundadora do Instituto Gil de Desenvolvimento Humano, onde eu dou treinamentos para que as pessoas consigam aprender a treinar a sua própria mente. E aqui hoje eu vou dar uma palestra falando sobre detox mental, uma limpeza literalmente na mente que eu utilizei durante o meu tratamento com o câncer e que ele pode ser usado por qualquer pessoa. Eu percebi que nas empresas existem muitos atestados voltados para depressão, ansiedade e que antes do colaborador ser um colaborador, ele é um ser humano. Então é preciso sempre estar vendo essas questões internas, porque vai ser um reflexo ali tanto da vida pessoal, mas na vida profissional também. Então é o que eu abordo nessa palestra. Eu descobri que durante esse tratamento eu fiz 3 ações que me ajudou a limpar esses pensamentos tóxicos e hoje acabou se tornando um propósito de vida. O primeiro é libertar. Na verdade, esse é o mais difícil, porque você precisa olhar para dentro, ter coragem de olhar para dentro de você. Na maioria das vezes, nós preferimos deixar para lá, já aconteceu, passado, mas ele está lá. Eu costumo até fazer uma comparação, que é como se você tivesse uma sujeirinha e colocasse ele embaixo do tapete. Aparentemente está limpo, mas na verdade ele se encontra lá ainda. Você precisa retirar, ter essa coragem de fazer esse primeiro passo para seguir os 2 adiantes.
Os colaboradores do hotel se sentiram acolhidos e destacaram a importância da saúde mental fortalecida. É importante porque a gente trabalha com o público. Temos que atender bem as pessoas, a demanda que os clientes têm para conosco, né? Então você está emocionalmente equilibrado, ser uma pessoa centrada, está preparada para corresponder à demanda e às necessidades dos nossos clientes, é importante. Acho que é muito importante as empresas trabalhar a mentalidade diante do momento que a gente vive no mundo, né, cheio de aflições, ainda mais após uma pandemia que a gente passou muita pressão psicológica, a gente vem tentando superar. É muito importante a empresa trabalhar a mentalidade. Hoje a gente vê muita gente triste, falta de um carinho, de um abraço, e isso é muito acolhedor. Importante essa palestra, né, para os colaboradores, para tratar esse tema que é de suma importância, a questão da saúde mental, né? Às vezes não se sabe o que cada um está passando, mesmo ali trabalhando, então fez muito bem aí o Hotel Fratelli em proporcionar isso aos seus colaboradores. Agora a gente muda de assunto, porque o INMET publicou aviso válido até às 10 horas de amanhã para chuva que pode chegar a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Previsão do tempo. A tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, no sábado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 37. No domingo, variam de 21 a 27 graus. Em Lagamar, no sábado e domingo, variação de 23 a 33 graus e no domingo, 21 a 31. Em Arapuá, no sábado, de 22 a 30 graus e no domingo, de 20 a 23 graus. Em Lagoa Formosa, no sábado, de 21 a 26 graus e no domingo, de 18 a 23 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, no sábado, de 22 a 29 graus e no domingo variam de 21 a 34 graus. E em Coromandel, no sábado, mínima de 22 e no domingo, máxima de 30 e mínima de 21. A seguir aqui no NTV News, Itamar André, vereador eleito 6 vezes, fala sobre projetos para a próxima legislatura. Está abertas as inscrições para o Comini. Estamos de volta com o NTV News para falar que o Comini, Congresso Mineiro de Inovação e Empreendedorismo, chega à sua 19ª edição e já está com as inscrições abertas. O Comini acontecerá do dia 18 ao dia 25 de novembro e as inscrições já estão sendo feitas pelo Unieventos. Aqui ao meu lado o professor Laércio Vida, que vai dar mais informações sobre a programação desse ano. Professor, o Comini ele já acontece aí durante vários anos, né, e atrai diversos alunos para participar. Vamos falar um pouquinho sobre a programação desse ano e o que os alunos podem esperar? Que bacana! Inicialmente deixar um grande abraço a todo mundo que está nos assistindo nesse momento aqui pela NTV. Como todos os anos a gente tenta superar, fazer as nossas inovações e, logicamente, também fazer pontos de empreendedorismo. O evento acontece do dia 18 a 25 de novembro, de segunda a segunda. O evento está maior ainda esse ano. E o que acontece? No dia 18, nós teremos a apresentação de trabalhos acadêmicos aqui no Unipan, na Rua Major Gotti. No dia 19, na terça-feira, aí a gente abre para um momento de palestras, né? Lá no Centro de Convenções, no final da Avenida Marabá. E aí nós teremos a palestra do João Branco, que durante 10 anos foi administrador do McDonald's, autor de diversos livros nacionais e com reconhecimento até mesmo internacional, e é considerado como um dos melhores, né, pela revista Forbes, olha que bacana, com um dos melhores executivos CEOs do próprio Brasil. Quarta-feira, feriado nacional, vamos dar uma pequena descansada. Mas aí na quinta-feira nós voltamos à programação, onde das 19 às 20h30 nós vamos ter o prêmio Unipan de empreendedorismo, onde toda a comunidade discente, docente e toda a sociedade está aí convidada a participar conosco. Quem quer participar, entra no site prêmio
prêmioempreendedorismo.unipan.edu.br e coloca lá qual que é o assunto, qual que é o tema ali do seu trabalho, onde você vai estar apresentando aí no dia 19. A partir das 20h30, nós vamos ter a Noite do Agro, que é uma mesa redonda, onde nós vamos ter aí a participação de grandes influenciadores do agronegócio regional. Aí nós vamos agora para sexta-feira, a agenda é grande, hein? Na sexta-feira nós vamos ter aí o Circo Grock, pela primeira vez no Comine, aqui em Patos de Minas, onde eles vão falar para nós sobre inovação, empreendedorismo, vão falar também sobre trabalho em equipe, entre outros temas. Para fechar a nossa programação, no dia 25, na outra segunda-feira, nós vamos ter a participação do Giovanni Sávio, que foi, né, tricampeão aí da Seleção Brasileira de Vôlei. Vai estar com a gente para falar também o que é ser uma empresa campeã. E isso é muito importante. A programação ela não para por aí, ela é extensa. Nós precisaríamos aqui de várias outras reportagens para falar isso. Mas, não deixando passar, nós vamos ter também, pela primeira vez, momentos culturais. Nós vamos ter uma banda de rock na terça-feira. Nós vamos ter aí, no dia do Circo Grock, nós vamos ter a apresentação de MPB e vamos ter também no dia do Giovanni Sávio, para fazer a abertura, nós vamos ter um DJ regional. Tem que acompanhar nas redes sociais, tem que acompanhar, né, no site para saber mais sobre essa programação. Vamos frisar aí mais uma vez onde estão sendo feitas as inscrições para que ninguém perca aí esse período, né? Exatamente, nós já estamos no terceiro lote e hoje você faz a sua inscrição no unieventos.unipan.edu.br no valor de R$ 79,90. É muito acessível, na verdade, para um evento tão grande. E a partir do dia 6 de novembro, nós passamos para um outro valor de lote, que é o último, no valor de R$ 89,90. Então não perca a oportunidade, nós vamos estar aguardando todos vocês, serão muito bem recebidos e acolhidos. Vem para o Comine 2024, na sua 19ª edição. Nessa sexta-feira, membros do Cicobi Credicopa entregaram prêmios aos alunos ganhadores da primeira etapa do concurso cultural. O concurso cultural, promovido pelo Instituto Cicobi, tem a intenção de fomentar o cooperativismo em escolas do ensino fundamental das redes pública e privada, promovendo a construção de conhecimentos geradores de práticas mais cooperativas, aprendidas e vivenciadas com base em valores e princípios cooperativistas durante as atividades escolares. 3 escolas do nosso município estão participando. Nós estamos participando em 4 categorias, que é desenho, quadrinhos, narrativa e poemas. E dentro desse projeto, o título é Atitudes Simples, Escolhas Conscientes, que a gente exatamente leva para essas crianças e adolescentes a transformação cultural no intuito de melhorar a sua capacidade, o seu raciocínio em relação às finanças e tratar aquilo bem, onde ele vai saber que suas economias que ele fizer agora, ou ele vai implicar no futuro profissionalmente ou em empreendedorismo. E com isso já vai transformando a cultura das pessoas, das crianças, em ter um gasto consciente em atitudes simples, que ele vai ter com certeza uma melhor formação profissional ou capacidade para se empreender. O concurso desafiou as crianças a expressarem suas vivências e aprendizados sobre o impacto das pequenas ações do dia a dia, mostrando que cada escolha conta e que todos podem fazer a diferença. 445 alunos do CAIC, Colégio CM e Escola Jacques Correia participaram do concurso. É muito importante essa participação, porque a gente vê assim como que flui a criança, principalmente os pequenininhos, né, nos desenhos e também na escrita. E a gente vê assim um crescimento, quanto eles são, eles gostam, né, dessa questão do meio ambiente, de tudo que foi proporcionado, de ajudar o outro. Então a gente vê assim, o quanto é bonitinho eles colocarem isso no papel. O concurso é dividido em 4 categorias com alunos do ensino fundamental. 3º ano trabalha o desenho, 5º ano trabalha o texto narrativo, a crônica, 7º ano trabalha o poema e 9º ano trabalha a tira em quadrinhos.
Nós trabalhamos várias tipologias textual. Essas tipologias textuais, elas rezam no concurso. O nosso do Ensino Fundamental 2 foram histórias em quadrinhos e sonetos, né, que são poemas. E nós trabalhamos o protagonismo juvenil, através de como eles poderiam transformar o lugar em que eles vivem, e posteriormente nós passamos as produções textuais. Nesta etapa regional do concurso, 12 alunos das 3 escolas foram premiados com kits escolares. Os trabalhos serão enviados para o Cicobi Central Secrenge, em Belo Horizonte, onde serão avaliados a nível estadual e, caso sejam selecionados, serão encaminhados para a Confederação em Brasília para a última etapa a nível nacional. Eu tinha fazido um menino jogar no lixo, só que a diretora da escola pediu para botar mais umas lojas atrás, casa, uma escola do lado. Aí eu fiz uma escola, fiz um menininho brincando, fiz um regulando a planta, outro jogando lixo fora, outro alimentando os animais. Aí eu fui um dos ganhadores. Brian, e você acha que é importante cuidar da natureza? Muito. Eu esforcei muito. Eu já estava confiante para eu desenhar, desenhei muito bem. E o seu desenho foi sobre o quê? Foi sobre ajudar o próximo, foi muitas coisas. Davi, então você está feliz de estar aqui recebendo o prêmio hoje? Sim, estou muito feliz. Muito importante, né? Agora vamos falar de história. Um escritor e arquiteto patense escreveu um livro que conta a história do Parque Municipal do Mocambo. O Parque Municipal do Mocambo faz parte da história da maioria dos patenses, seja para lazer, passeios em família, prática de esportes ou apenas para passar o tempo. Cada árvore, quiosque, calçada ou lago carrega uma herança do nosso povo. Foi pensando nisso que o arquiteto e urbanista Miguel Vomber resolveu documentar a história desse lugar tão importante através de um livro. O Parque Municipal do Mocambo, ele começou como um clube de recreio. Clube de Recreio do Mocambo, né? Era um clube particular e tal, né? No começo da década de 70, que funcionou durante aí 2 anos só, né? Um parque, no livro inclusive conta tudo isso, né? Com fotos e tal. Então, mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo o começo aí da história do Parque do Recreio do Mocambo, porque não chegaram a ter muitos sócios, né? Não chegou a ter muitos sócios, e nessa época, no começo da década de 70, o parque era um pouco afastado, assim, da cidade, de certa forma, né? Hoje ele está totalmente integrado, então era um acesso também não muito fácil e tal. Alguns anos depois, o governo do Patos de Minas desapropriou uma parte do parque e tal, para criar o Parque Municipal, né? Do Mocambo. Miguel já carrega em seu currículo diversas outras obras literárias e pretende fazer história com mais uma. Os últimos detalhes já estão sendo preparados em busca de conseguirem lançar o livro. O livro está pronto para ser publicado, né? Está pronto para ser impresso, né? Já está todo registrado na Biblioteca Nacional e tal. Então, nós estamos aí articulando parcerias aí para ver se a iniciativa privada, né, apoia o projeto, né? Já teve aí uma parte, né, do projeto foi aprovado pela lei Paulo Gustavo, né, pela prefeitura aí pela recursos aí do Ministério do Meio Ambiente, né, através aí da Secretaria de Cultura. E agora estamos nessa fase aí de imprimir, só de imprimir e fazer o lançamento aí em Patos, né. O Mocambo é o parque municipal mais visitado da cidade e presta enormes serviços ambientais e sociais para os patenses. Por sua importância histórica, o local é tombado como patrimônio e preservá-lo é manter viva uma grande parte da nossa história. O livro também carregará uma importante missão nessa jornada. Isso eleva a autoestima, né, da comunidade, né? Eleva a autoestima da comunidade, porque o parque estava um pouco depredado, né? Esperamos agora que a comunidade, né, assuma, né, a proteção, né, a preservação aí, né? Mas infelizmente sempre tem um ou outro, né, que faz uma pichação mas a ideia também agora é, com esse projeto aí, né, valorizar mais também, incentivar mais a fiscalização, né, e elaborar mais programas de educação ambiental, né. Agora tem um centro de educação ambiental lá dentro do parque, né, que foi
foi construído lá com recursos lá da Copasa, né, e tal, um centro de educação ambiental muito bonito lá e com toda a infraestrutura e tal, que vai também ajudar aos órgãos, né, a terem uma maior presença lá no parque, né. Entrevistei muita gente, né, entrevistei prefeitos, entrevistei funcionários que trabalhavam no parque, entrevistei muita gente, né, só para você ter uma ideia, quase 70 pessoas foram envolvidas no processo aí de entrevistas e de acesso à informação, de foto antiga, né, sobre o parque, né, muita gente me ajudou aí, né, o museu aí, o museu de Patos aí foi muito importante também, né, a Marialda, enfim, muita gente ajudou. Miguel procura apoiadores que, de alguma forma, tenham interesse em ajudá-lo na finalização desse projeto. Vários exemplares serão destinados para instituições de ensino e colégios por todo o município. O projeto está dividido em cotas, né, são cotas de R$6 mil, né, são cotas... São 5 cotas de R$6 mil para impressão de 500 livros, né, sendo que os livros vão ser distribuídos nas principais escolas, aí, né, a gente vai fazer algumas palestras sobre o parque, né, sobre a importância do parque para a comunidade, né, então várias contrapartidas, né, vai ter a logomarca lá do patrocinador, né, um texto lá, né, no caso de conseguir um patrocinador único, né, vai ter um texto lá, né, de apresentação também, tá? O prefeito já fez um texto também de apresentação da obra, né, o Nipan também, enfim, o livro tá pronto aí para ser impresso e a gente fica à disposição aí para tirar alguma dúvida, né, e tal, quem quiser entrar em contato aí, tem meu contato aí, para a gente viabilizar isso. O importante é o papel, né, da iniciativa privada, né, nesse processo aí, né, mostrar que a iniciativa privada também tem sua responsabilidade, né, sua responsabilidade social, né, ambiental, em parceria aí com o poder público, né, isso é muito importante aí para melhoria da qualidade de vida aí da população de Patos. A seguir aqui no NTV News a gente volta com mais notícias de Patos de Minas e região. Estamos de volta com o NTV News para te falar que a Câmara Municipal encaminhou ofícios ao Ministério Público sobre a situação dos serviços públicos em Lagoa Formosa. Os documentos foram protocolados nesta quinta-feira, 24 de outubro. Na sexta-feira, dia 18 de outubro, o presidente da Câmara Municipal de Lagoa Formosa enviou um ofício ao prefeito Edson Machado de Andrade, o Didi, solicitando informações em 48 horas sobre os relatórios elaborados pelas comissões permanentes a respeito dos serviços públicos do município. No dia 22, à espera pelo chefe do executivo, mas ele não compareceu em uma reunião marcada para que ele pudesse dar as devidas explicações solicitadas. Inicialmente, as comissões de cada setor, da saúde e educação, foi em loco verificar o funcionamento da atividade, né, do serviço público. E foi verificado já algumas desassistências, né, algumas questões que precisavam ser corrigidas e outras algumas perspectivas de paralisação. Feito isso, nós encaminhamos o presidente da Câmara e ele convocou o prefeito para estar nessa reunião hoje aqui para prestar esclarecimentos ou então mandar um responsável para explicar as providências que estavam sendo tomadas e os motivos dessas paralisações. Nunca tinha acontecido antes, cortou os transportes públicos, né? Para levar o pessoal para a escola, para levar os meninos da zona rural até a faculdade, a Patos de Minas. Foi cortado também o CAPS, foi fechado várias áreas da saúde, entendeu? Então, a população está indignada com tudo que está acontecendo. Após o não comparecimento, diversas manifestações populares aconteceram. Como exemplo, a ação movida pela Comissão de Proteção e Defesa Animal da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente fez também denúncia, juntando todas as fotos, vídeos que a gente recebeu e eu já tomei conhecimento que o Ministério Público já
expediu uma recomendação para o prefeito e para os secretários do Meio Ambiente e da Saúde também, o secretário da Saúde, para que sejam tomadas providências em até 48 horas para resolver essa situação e comunicar ao Ministério Público por escrito o que foi feito. Neste ofício de número 058 de 2024, a Câmara de Lagoa Formosa consta possível deficiência e ou paralisação de serviços públicos essenciais ou não oferecidos. Tal ato, segundo as informações, se dera após o pleito eleitoral, sem aviso prévio, e consiste na demissão ou encerramento de contrato de servidores, interrupção de transporte público estudantil e na área da saúde, redução da carga horária de creche, entre outros. Em anexo, documentos enviados para o Executivo e agora ao Ministério Público. São 3 ofícios enviados. O 058 para o promotor Paulo Henrique Delicoli, responsável pelo patrimônio público. O 059 para o Dr. Rodrigo Taufik, responsável por causas de saúde. E o 060 encaminhado para o promotor Lucas Daniel, promotor da Infância e Juventude. Nos documentos, a diretoria solicita que sejam adotadas as medidas necessárias para a resolução dos problemas em prol do bem e do melhor interesse público, prevenindo a má gestão da máquina pública e evitando a violação de normas e direitos fundamentais essenciais à população. Procurada a assessoria de comunicação e jurídica do prefeito Didi não se manifestou. Mais informações você encontra no patosja.com.br. A gente se encontra amanhã aqui no NTV News. Uma ótima noite.